Bom dia, irmãos. Tudo bem? Acho que a gente já pode ir começando, já são 9h06, aí os irmãos que forem entrando, a gente vai colocando na chamada aqui. Bom, primeiramente, bom dia, graça e paz a todos. Hoje coube a mim, mais uma vez, trazer lição para os irmãos, e eu queria dizer que é uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Sei que não é fácil levantar antes das 9 horas da manhã para ter uma aula no domingo, mas creio que Deus vai trazer uma palavra abençoada para todos nós nos corações, não por minha causa, mas da, por conta das bênçãos dele, por conta do que ele quer trazer para nós nesse dia. E bom, vamos começar com a dinâmica, né, que eu sempre trago. Caso os irmãos tenham algum pedido de oração, algum agradecimento, queiram falar, até testemunhar de certa forma, os irmãos podem abrir o microfone ou podem enviar aqui no chat, que eu vou estar lendo para os outros irmãos também, para a gente colocar em oração. Aí os irmãos fiquem à vontade. Bom dia, Bom Nurane. dia. Bom dia a todos os irmãos. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia e quero também pedir oração pela minha saúde. Amém. Vamos orar, irmã. Caso os irmãos queiram também, pode mandar no chat, fiquem à vontade, a forma que for melhor. A irmã Vânia acabou de pedir, agradecer por mais um dia e pedir pela saúde dela. Bom, se mais nenhum dos irmãos tem pedidos, né? Eu gostaria de agradecer a Deus por mais essa semana que Ele nos proporciona, por mais esse fim de mês abençoado na presença dele que Ele nos traz. A gente também tem sempre que se lembrar das pessoas que estão agora doentes, né? Principalmente por conta da Covid, porque nós temos muitos irmãos falecendo por conta dessa doença, muitos irmãos perdendo emprego, muitos irmãos sem saber o que fazer, e a gente com certeza tem que colocar isso em oração. O papel da igreja não é tão somente levar o evangelho, mas também trazer essas bênçãos em forma de ação social, né? Que a gente possa ter essa noção, inclusive lembrando os irmãos que caso quem queira auxiliar nas doações que os diáconos estão movimentando, eu acredito que ainda esteja em tempo, e que a gente possa, né, reconhecer esse papel da igreja, reconhecer que nós também podemos ajudar o outro. E caso não possa ajudar em questão financeira, mas que esteja ajudando em oração. Nós temos milhares de irmãos aí por aí nesse mundo, milhares de pessoas, milhões, bilhões de pessoas que carecem da misericórdia divina, que muitas das vezes a gente fecha os olhos para essas pessoas, a gente se esquece que elas também saíram do mesmo lugar que nós, que elas também carecem da misericórdia de Deus, que Jesus morreu também por elas na cruz. E a gente muitas das vezes se torna omisso, fecha os olhos e acredita que a gente tem que cuidar não somente da nossa comunidade. Então, que os irmãos estejam orando também por essas pessoas, estejam se lembrando. Também ore por nossa igreja, né? Para que Deus continue nos fortalecendo, continue nos abençoando e para que principalmente eles possam nos dar paciência para a gente passar de uma forma sábia por esse momento, porque é uma das coisas que a gente vai falar bastante hoje, que é sobre a questão da insegurança, a questão do medo do que vai acontecer daqui para frente. Então, eu peço que os irmãos estejam colocando essa aula também na presença de Deus, estejam colocando para que Deus não, para que Deus esteja abençoando para que eu não fale de mim, mas que eu fale da palavra dele aqui nesse momento. Lembrando que eu sou somente uma facilitadora, né? Eu acho que eu não posso me chamar de professora assim, porque eu somente estou aqui para auxiliar os irmãos, para a gente ter um diálogo interessante. Então, vamos, o irmão que se sentir no desejo, faça essa oração para a gente começar a aula, por gentileza. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã que o Senhor nos deste, pela semana que o Senhor pôde nos proporcionar. E
o Senhor possa estar abençoando a vida da irmã Nuraina, que irá trazer uma abordagem sobre um tema bastante interessante e que o Senhor possa falar aos nossos corações através da irmã Nuraina. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmão. Então, irmãos, hoje a nossa lição é a lição de número 3 da revista, que vai trazer o seguinte tema para a gente: quando a adversidade é a insegurança. Quando o pastor liberou essa lista dos professores que dariam as aulas no grupo dos professores, eu confesso que eu fiquei meio apreensiva na hora, porque quando eu abri a revista e vi a lição que caberia para mim, eu falei assim: Senhor Jesus, como que uma pessoa insegura vai falar sobre insegurança? Mas a gente aprende bastante, né, quando a gente lê lição, que eu sempre costumo dizer que a lição ela atinge o professor primeiro para depois chegar nos alunos. E querendo ou não, eu aprendi muita coisa com essa lição, né? Eu passei por situações essa semana que testaram para ver se eu realmente confiava em Deus, testaram se eu sou uma pessoa segura dos meus atos, de tudo que eu faço, e realmente Deus vai trabalhando com essas questões. A nossa lição está baseada lá em Êxodo 4, de 10 a 13. Eu vou fazer a leitura para os irmãos aqui para ficar mais fácil. Êxodo 4, de 10 a 13, que diz o seguinte: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço que te envies outra pessoa. Nosso personagem da lição de hoje é Moisés, um personagem que eu acredito que muitas das vezes a gente olha para a história dele, para toda essa questão, se acabe parando para pensar nesse momento que ele fala: Nossa, mas eu tenho dificuldade para falar, eu não sei falar bem, eu não sei me expressar. E fala: Nossa, mas Moisés é covarde, né? Querendo ou não, eu não sei os irmãos, mas eu tenho muito essa mania de fazer a leitura da Bíblia e às vezes achar características para os personagens da Bíblia. E Moisés era um dos que eu falava assim: Nossa, mas que cara covarde. E aí a gente vai passando os tempos, você vai ficando mais velha, vai saindo daquele filme, né, infantil que tem sobre a história de Moisés no Egito. E aí você para e pensa: Mas espera aí, Moisés é mais parecido comigo do que eu pensava. Moisés também tinha medo de dar cara a tapa, mas como assim? Como que um servo de Deus tem medo, tem insegurança? Como que ele não confiou em Deus, sendo que Deus até apareceu na sarça ardente para ele? E aí que vai entrar a nossa lição hoje. Lembrando os irmãos que, caso os irmãos queiram comentar durante a aula, fiquem à vontade, pode abrir o microfone, pode também mandar no chat, caso se sentir melhor, né? Assim, eu tenho certeza que é uma lição que traz lições muito importantes para nós, mesmo que, nossa, mas essa é uma sala de jovens e adultos, mas mesmo assim, jovem e adulto é muito inseguro. A única diferença é que a gente não demonstra isso ou tenta esconder de alguma forma. Então, a gente vai aprender um pouco sobre a história de Moisés, um desses personagens mais relevantes da Bíblia, na minha opinião, um dos personagens que mais ensina para a gente a como não ser uma pessoa insegura e principalmente a como não ser uma pessoa que guarda rancor de tudo. Mas isso eu não vou abordar hoje, né? Nosso interesse de hoje é só a questão da insegurança. Lembrando os irmãos, assim, trazendo um contexto histórico, Moisés Moisés não poderia sobreviver. Moisés nasceu numa época em que os homens eles teriam que ser mortos, né? E ele nasceu já em um contexto de dificuldade, um contexto que a família dele já temia pela vida dele, já temia pelo que acontecia. Então, acontece toda aquela questão de que nós conhecemos, né? De Moisés ser colocado enquanto bebê num cesto, no rio, e ser encontrado por uma das filhas de Faraó. E aí a gente para e pensa, né? Nossa, mas Moisés saiu no lucro, então. Moisés foi para a vida boa, digamos assim, quando na verdade Moisés estava longe da sua família, estava longe
dos costumes dele e estava principalmente longe do povo em que ele nasceu. Ele se sentia completamente deslocado. A lição vai trazer isso para a gente. E como um primeiro tópico, são essas situações que geram insegurança. Mas primeiro, para a gente ter uma compreensão melhor do que a palavra de Deus vai trazer para a gente de uma forma implícita. O que é insegurança? A insegurança é simplesmente quando você anseia fazer algo, você anseia fazer parte de um projeto, mas tem alguma limitação que te impede de dar o primeiro passo. Ou então, você pode ter dado o primeiro passo para realizar aquilo que você precisa fazer, mas você não realiza por medo das complicações que virão e você simplesmente para no meio do caminho. Ou como minha mãe costuma dizer, você morre na praia, né? Nada, 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 mas não chega ao seu destino final. Isso é mais comum do que a gente pensa. Eu tenho certeza que se eu pedir para os irmãos aqui que para narrarem situações que vocês passaram por dificuldades, passaram por momentos e falaram, não, eu não vou seguir em frente. Tenho certeza que tem milhões de histórias, assim, tem histórias para passar a tarde inteira aqui contando. A gente não precisa nem partir para essa questão teórica. E muitas das vezes essa insegurança, essa questão do medo, de não se sentir capaz para fazer algo, por conta de, às vezes, de uma limitação que você coloca na sua cabeça, de alguma coisa que te falaram que você não era capaz de fazer, você simplesmente fecha os seus olhos e fala: não, eu não vou. E essa insegurança, vale lembrar que insegurança e humildade são coisas completamente opostas. Porque a humildade é realmente você reconhecer que às vezes você não é hábil para fazer alguma determinada coisa, mas você não desiste. E essa humildade, ela vem acompanhada da boa autoestima, da autoestima favorável. Enquanto que a insegurança, ela vai ferir sua autoestima, ela vai, muitas das vezes, trazer um quadro de depressão. Não é minha área trazer isso aqui para os irmãos, falar de depressão, de questões de transtornos ou de doenças mentais, mas essas questões de insegurança muitas das vezes vão levar a pessoa a um quadro de ansiedade, e esse quadro de ansiedade vai gerar uma depressão. E aí vem muito aquela conversa de que cristão não pode, né, passar por isso, cristão tem que ser sempre seguro, firme na rocha. Mas atira a primeira pedra quem nunca aqui teve aquele momento que realmente desistiu, assim, que realmente falou, olha, isso não é para mim. E continuando aqui na lição, vamos dar início para a lição em si. O primeiro tópico, situações que geram insegurança. E a insegurança, a gente tem que lembrar o seguinte, ela vai estar em todos os momentos da nossa vida. Ela não vai estar somente quando você é um bebê, somente quando você é uma criança, começando na escola, ou quando você é um jovem iniciando no seu primeiro emprego ou na sua faculdade. Ela vai continuar em todos os momentos da sua vida. Você pode ter 90 anos de idade, que você vai continuar tendo insegurança. Eu sinto muito dizer isso para os irmãos, mas quanto mais cedo a gente aceitar essa realidade, melhor. E Moisés vai trazer 3 situações durante esse pequeno trecho que a gente traz durante a história dele de insegurança. A primeira, que eu acabei de narrar para os irmãos, de que ele não poderia continuar vivo, era para ele ser morto. Meninos não poderiam nascer naquela época, eles deveriam ser jogados no Rio Nilo para ser alimento dos animais que moram lá, né? Como uma certa forma assim de pode ser até de sacrifício, digamos assim. E na juventude dele, né, Moisés, ele foi criado no palácio do faraó e ele, querendo ou não, começa a pegar alguns costumes até que um dia, né, lembrando os irmãos que os hebreus, eles eram escravos há muitos anos dos egípcios. E passando por esse momento, um dia ele estava passando lá pelas construções, pelos lugares lá, e ele vê um desses egípcios, um dos soldados que trabalhavam lá no palácio para Faraó, sendo injusto, torturando um hebreu que era um escravo. E Moisés, tomado por toda aquela questão, meu Deus, esse é meu povo de verdade, eu não posso dar as costas para o meu povo. E para livrar esse hebreu do castigo que estava recebendo, ele mata o soldado. E ao matar o soldado, ele fica completamente transtornado, porque ele fala assim: isso não é do meu feitio, mas eu precisava fazer algo para proteger o meu povo. Eu não posso simplesmente manter os meus olhos fechados diante dessa injustiça. Então, o que ele faz? Ele foge. Moisés vai fugir, e aí a gente entra para a terceira insegurança, que é viver entre os estranhos. Moisés, ele teve
Eu não sei se os irmãos já tiveram isso, mas em todo lugar que você começa um projeto, que você começa um serviço novo, começa na faculdade, até às vezes, por exemplo, né? A maioria dos irmãos aqui são casados, então fica mais fácil de falar isso. Mas, por exemplo, o primeiro encontro com a família da sua esposa, família do seu marido, com certeza foi uma coisa que te deixou meio assim, nossa, será que eles vão gostar de mim? E Moisés passou por tudo isso ao mesmo tempo, porque ele arrumou um emprego, ele arrumou uma esposa e ele arrumou um povo que era o povo dele, mas ele não estava habituado, porque, igual eu disse, ele cresceu entre os egípcios. Então, querendo ou não, um costume ou outro ele acabou pegando. E assim, mas Moisés, ele lidou muito bem com essa situação. Ele virou ele virou pastor de ovelhas, ele apacentava essas ovelhas, ele se casou, ele tinha um relacionamento com a família da sua esposa, e parecia uma vida pacata, uma vida tranquila, uma vida que ele não tinha as regalias do palácio, mas com certeza ele tinha paz. Até o determinado momento que a gente chega em Êxodo 4, a história da sarça ardente. Que eu tenho certeza que os irmãos aqui, né, já viram as representações em redes sociais, em filmes, em séries, e assim, principalmente na Bíblia. E assim, muitas das vezes a gente observa, para e pensa, mas será que eu reagiria diante de uma sarça falando comigo, né? Porque não é uma coisa muito comum, não é uma coisa esperada, e querendo ou não, a gente se assustaria. Eu, pelo menos, me assustaria, né? Sem sombra de dúvida, você vê uma sarça falando com você, tentando se comunicar, é uma coisa que leva o susto. Mas aí já começa a entrar a fé de Moisés. E nós temos o primeiro foco, que é vivendo em segurança com Deus. Moisés começa a viver mais um momento, um dos momentos mais sérios de insegurança da vida dele. Moisés, ele não era um orador. Moisés, ele tão pouco tinha talento para falar com muita gente, ele tão pouco tinha coragem de chegar em pessoas importantes como Faraó e falar: eu quero que você liberte os hebreus, eu não quero que o meu povo seja mais escravo. E muitas das vezes a gente pensa: nossa, mas o cara nasceu o cara foi criado no palácio, como assim ele não tinha essas habilidades? Da mesma forma que eu e você, muitas das vezes, não temos algumas habilidades necessárias, mas a gente crê que Deus vai dar o devido conforto, Deus vai dar a devida noção para que a gente possa falar com certa autoridade. E eu me encaixo bastante, né, falando assim, para trazer um exemplo mais próximo, eu encaixo bastante com Moisés, porque quando me falaram que o meu curso eu tinha que saber falar e saber convencer, eu pensei seriamente em desistir no meu primeiro ano todinho do curso. Porque, assim, muitas das vezes a gente pensa, né? Eu não sou capaz para isso e, assim, eu não vou aprender a falar. E realmente, eu ainda não aprendi a falar como eu quero, mas se os irmãos conhecessem o jeito que eu falava uns anos atrás, quando eu comecei o curso e falo agora, os irmãos vão notar uma diferença. Tenho falhas sem sombra de dúvidas, mas a gente também tem que mencionar essas coisas boas. E é óbvio que eu não teria conseguido se não fosse a permissão de Deus, se não fosse confiar em Deus. E é aí que é o ponto principal da lição, a confiança em Deus. E quando a gente para e observa, né, Moisés falando: nossa, mas Deus, eu não sei falar, não. Eu começo a gaguejar quando eu vou falar com os outros. Eu mal consigo conversar com as pessoas mais próximas que eu conheço. E aí Deus vira para ele, né? A lição até usa um termo que eu achei bem interessante. Deus perde a paciência com Moisés. E aí que eu vou fazer a lição leitura para os irmãos do versículo 14 ao 17 do capítulo 4 de Êxodo, para os irmãos verem a resposta que Deus dá para Moisés nesse momento de incerteza dele. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será seu porta-voz diante do povo. Leve na mão essa vara, com ela você fará sinais miraculosos. Às vezes Deus não quer que o irmão ou que a irmã chegue a uma multidão e fale. Às vezes Deus não quer que o irmão ou que a irmã vá para frente da igreja
entre na equipe de louvor e cante. Às vezes Deus sabe que o irmão ou a irmã tem uma habilidade diferente. Sabe que a habilidade que você tem, que você estudou para isso, ou que às vezes treinou para isso, é outra. E ele vai colocar outra pessoa para fazer, não tem problema algum. Nesse caso de Moisés, Moisés estava inseguro porque ele não sabia falar. Deus tinha plena noção de que ele não sabia falar, de que ele não era preparado para ter uma boa oratória. E o que ele faz? Ele fala: traz o seu irmão Arão com você, que ele vai ser seu porta-voz. Você vai ser líder, mas quem vai falar é seu irmão. E muitas das vezes a gente julga, né? Eu gosto bastante de falar isso na sala dos jovens, que muitas das vezes a gente julga que o que é importante na igreja, as lições realmente importantes na igreja, é pregar, cantar, dar aula. Quando, na verdade, irmãos, tem uma gama de coisas que a gente pode fazer, uma série de coisas que a gente pode fazer na igreja para auxiliar no reino de Deus, e a gente simplesmente acha que não é coisa boa o bastante. Não, porque por que eu vou, por exemplo, ajudar a irmã Branca a limpar a igreja? Isso aí não vai fazer muita diferença. Se o irmão ou a irmã pensa isso, pode ser duas coisas. Ou A, é insegurança, ou B, é querer aparecer. E se você está fazendo alguma coisa para Deus querendo aparecer, eu sinto muito, mas não vai dar certo. Você está fazendo em vão, não vai adiantar de nada. Deus não vai se alegrar com o que você está fazendo. É a mesma coisa, eu volto a dizer, de quem faz doação e continua e que faz isso publicizando. É lógico que, por exemplo, se for uma questão de vaquinha que é feita, você tem que fazer toda uma prestação de contas para as pessoas verem que o dinheiro delas não foi usado para outras coisas. Mas se você está fazendo isso na calada da noite, você não precisa sair anunciando. Se você precisa sair anunciando, só demonstra que ou você é inseguro e você precisa afirmar para si mesmo e para outras pessoas que você fez algo para o reino de Deus, que você fez algo para outra pessoa, ou B, você realmente está buscando louros, você está buscando sua glória e não a glória de Deus. O que eu estava falando, muitas das vezes a gente se vê inseguro bastante até para chegar, né, para perguntar, falar assim, nossa, o que eu posso fazer? Eu gosto muito de citar também um exemplo, né, porque da questão da cantina da igreja. Aqui em casa a gente gosta muito das cantinas da igreja, é uma das coisas que eu mais sinto falta nessa pandemia. Mas as irmãs, por exemplo, que sabem cozinhar, as irmãs que fazem, né, que dedicam o tempo delas a parar lá, cozinhar, perder o culto muitas das vezes para estar auxiliando. E aí a gente só lembra das pessoas que cozinham, quando na verdade tem a pessoa que está lá vendendo, a pessoa que está lá embalando as coisas, né, entregando para a gente. E assim, você muitas das vezes não vai fazer uma coisa que nem Moisés fez, que é liberar os escravos do Egito. Provavelmente não vai. Às vezes a gente vai fazer coisas que são consideradas irrelevantes para nós seres humanos, mas para Deus, você pode ter certeza que vai estar fazendo a maior diferença, você vai auxiliar na obra. E a insegurança, ela vem muito nessa questão, né? Já de, por exemplo, a gente vê um irmão falando lá na frente da igreja e fala assim: eu nunca vou conseguir falar igual desse jeito aí. Olha aí, o irmão fala, ninguém nem olha para o celular quando ele está falando. O irmão fala, ninguém fica cochichando. Como é que ele tem essa habilidade? E muitas das vezes, irmãos, a pessoa não sabe falar, mas ela confia tanto que Deus vai estar apacentando ela, que vai estar cuidando, vai estar abençoando, que ela simplesmente chega e ela fala de uma forma encantadora. Porque é válido lembrar que não somos nós que estamos falando aqui com os irmãos, não sou eu que estou falando aqui com os irmãos. Eu sempre peço a Deus, antes de começar minhas aulas, que Deus utilize as palavras dele e não as minhas, porque as minhas palavras elas só vão servir ou para ou para ofender uma outra pessoa ou para me vangloriar. E eu concordo plenamente com a campanha do pastor aqui. Cantina da igreja no iFood. Eu também apoio, pastor. Principalmente se for a pamonha e a panqueca das irmãs. Muito boa. E aí, nós vamos trazer o segundo ponto da lição, que eu creio que seja o mais importante para a gente entender nesse mundo, né?
que hoje em dia a gente está tão aflito, eu não sei os irmãos, mas a gente já acorda olhando assim, falando assim, gente, será que eu vou sobreviver mais um dia? Como que será que vai ser? Será que eu vou acordar? Eu vou conseguir me levantar? Eu vou conseguir ver meus parentes no dia seguinte? Ainda mais quem pega ônibus, né? Quem está pegando ônibus nessa época, a gente realmente fala aquele versículo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque é uma situação que a gente está vivendo diariamente um vale da sombra da morte. É super normal que a gente tenha insegurança nesses dias, é perfeitamente compreensível, irmão ou irmã, ter medo das coisas. Não é porque você é cristão que você tem que estar 100% todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, seguro na rocha. De vez em quando a gente vai escorregar mesmo, irmãos. É esperado, é normal. E é por isso que Moisés, né, traz essa história de vida dele para a nossa lição e principalmente para nossas vidas, para que a gente possa aplicar nesses momentos difíceis. E o primeiro tópico é reavaliando o comportamento e fugir. Moisés, quando ele se deparou que ele assassinou um soldado, ele simplesmente desesperou e fugiu. E aí entra aquela questão, né? Mas será que esse foi o ponto? A gente tem, quando a gente lê ou escreve, utiliza uma certa expressão chamada jornada do herói. A jornada do herói diz que o herói ele precisa de um momento na narrativa para que ele acorde e para que ele veja o porquê que ele tem que realizar, porquê que ele tem que seguir aquela caminhada. No caso de Moisés, a gente pode, querendo ou não, dizer que ele assassinar esse soldado foi o que ele precisava para ele começar a perceber o tamanho do plano de Deus para a vida dele. E é outra coisa que a insegurança vai tirar das nossas vidas. Às vezes, Deus sempre tem planos bons para a gente, porque a boa vontade dele é boa, perfeita, agradável. Mas a gente, às vezes, está tão tomado pelo medo, está tão tomado pelo, nossa, mas será que eu devo ir? Que a gente se esquece disso. A gente quer se manter numa zona de conforto, quer ficar quietinho em casa, quer ficar sentadinho no banco, né? Afinal, já fui salvo, já fui até batizado. Para que eu vou ficar inventando moda de ajudar na igreja? Mas Deus às vezes tem um plano tão grandioso para sua vida que ele e a gente fica negando, a gente não consegue seguir em frente, por quê? Porque é inseguro demais para aceitar isso, para aceitar que você vai errar no começo, você vai errar durante o caminho todo, mas você pode ter certeza que todas as vezes que você errar, Deus vai estar lá te auxiliando, te abençoando para que você continue. E os irmãos podem ter certeza que muitas outras pessoas vão ser abençoadas por aquilo que você fizer, mas desde que você confie em Deus e você confie que somente nele você pode esperar uma coisa boa para a sua vida. A nossa vontade nos levaria para o inferno. Não é à toa que Jesus veio e morreu para nos salvar. Mas a vontade de Deus é tão perfeita que ele mandou o próprio filho para que a gente pudesse se livrar do salário do pecado, que é a morte. E aí, Deus ele vai sempre provar que está com Moisés, né? Ele vai provar nesse sentido, após a fuga dele, ele vai provar quando Moisés se casa, quando Moisés consegue arrumar um emprego, quando ele tem um bom relacionamento com as pessoas estranhas que ele começou a conviver. Mas mais do que isso, Deus vai ensinar que Moisés deve ser dependente tão somente dele e de mais ninguém. E aí, às vezes, ele começa a ser utilizado como um instrumento de diálogo entre os israelitas e Faraó. E aí, como é que isso funciona, né? A gente vai passando por Êxodo, inclusive Êxodo, caso os irmãos queiram, não é muito grande assim, dá para ler essa semana. É com certeza um dos livros mais interessantes da Bíblia, né? Porque tem bastante essa questão de narrativa, querendo ou não, uma narrativa meio épica. Então, se os irmãos gostam desse tipo de leitura, vão gostar também de Êxodo. E aí, Moisés, ele começa a chegar, ele é tipo um diplomata, nós podemos dizer assim. Ele chega e fala, olha, Faraó, eu quero que você libere os hebreus da escravidão, Deus não quer isso para a vida deles. E Deus vai começando a endurecer o coração de Faraó. E aí,
pode até entrar a questão da discussão de livre-arbítrio, mas eu não vou entrar nesse tópico hoje, porque senão prolongaria ainda mais nossa aula. Mas Deus começa a endurecer o coração de Faraó para que Faraó simplesmente fale: não, não vou liberar ninguém. Para que Moisés tenha que ir todo dia lá pedir: olha, Faraó, você tem que liberar o povo hebreu, isso não é certo, Deus tem um bom plano para nós. E isso, de certa forma, é para começar a lidar com duas questões em Moisés. A primeira delas, a insegurança. A insegurança de Moisés que ele tinha de ser um líder, de conseguir terminar aquela caminhada que ele estava fazendo, né, em busca da liberdade do seu povo. E a segunda coisa, dar paciência para Moisés. Porque, como os irmãos se lembram muito bem, Moisés não é uma pessoa muito calma. Não é à toa que ele. Ok, que a gente tem que entender também que o contexto levou ele a fazer aquilo, né? De ver que depois de toda aquela dificuldade para conseguir a liberdade dos hebreus, os hebreus ainda estavam adorando figuras e não Deus. Ele, querendo ou não, até que explica o porquê que ele ficou estressado, mas não justifica. Ele quebra as tábuas da lei. E assim, então o Faraó vai ficando com o coração endurecido, ele vai cada vez mais ficando com mais raiva de Moisés, de todo aquele plano, até que começam as pragas do Egito, como os irmãos sabem, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito também, porque as pragas elas são mais consequências do que acontece quando você não obedece a Deus ou quando contraria a vontade dele, do que uma questão de insegurança. E aí, eu peço a algum dos irmãos que leia Isaías 41, 10 para mim, por gentileza. Isaías 41, 10. Lembra, Isaías? 41, 10. Aqui, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Obrigada, irmã. Amém. Então, irmãos, quando a gente lê esse versículo, né, a gente se depara com esse versículo, toda essa questão de que eu estou falando aqui com os irmãos desde 9 e 5 vem à tona. A insegurança, ela é resolvida quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus. Deus provou para Moisés que ele era tão bondoso com Moisés, ele era tão justo, que ele colocou Arão na vida do irmão para que ele pudesse chegar em Faraó, chegar nos líderes do Egito, pedisse encarecidamente que o povo fosse libertado de uma forma amigável. E aí entra mais uma questão que tem muito a ver com insegurança também, porque a insegurança nos leva a crer que tudo que, às vezes, uma coisa que a gente resolver tem que ser na briga. Na verdade, irmãos, você se torna uma pessoa mais segura, você se torna uma pessoa mais capaz quando você consegue finalizar um diálogo de uma forma amigável, sem ofender as outras pessoas. É claro que, mais uma vez, existem exceções, tem horas que você realmente precisa levar as coisas para um processo judicial, mas a questão é o seguinte: se o próprio Moisés, que era conhecido, né, por ser meio sem paciência, ser uma pessoa insegura, e conseguiu chegar, né, e pedir de uma forma mais amigável, por que que nós também não podemos fazer o mesmo? A gente tem que lembrar que nós temos que ser como a pomba e astutos como a serpente. E essa questão de ser uma pessoa doce, de ser uma pessoa mais amigável, uma pessoa mais. Algumas pessoas dizem que até ser político, né? É uma lição, é uma demonstração de que você não é uma pessoa insegura. Porque uma pessoa insegura, ela vai agir na defensiva sempre.
ela sempre vai achar que todos e tudo estão contra ela. Ela não vai compreender que, às vezes, uma coisa pode ser resolvida no diálogo. Ela vai querer se defender de alguma forma, porque ela sabe que ela tem medo de dar aquele passo, ela tem medo de continuar naquele projeto. E uma questão bem simples também é que eu trouxe até no começo da lição, né, que a insegurança ela não é uma questão de humildade. Não é porque você é inseguro que você é humilde. Às vezes você é mais arrogante do que uma pessoa que é segura de si. A insegurança, ela, igual eu falei, ela pode se demonstrar de duas formas. Ou você vai fazer a. Ou você vai tomar aquele papel de ser a pessoa que, eu não consigo nada, todo mundo é melhor do que eu, porque, mas eu não sei se eu vou dar conta, você começa a se colocar para baixo. Ou então a insegurança ela vai se demonstrar de uma forma mais radical. Ela vai ser a forma passiva-agressiva, como a gente costuma dizer, né? Você vai simplesmente falar assim: você está querendo dizer que eu não consigo fazer? Mas lá no fundo você está pensando: nossa, a pessoa tem razão, eu não dou conta de fazer. Mas você age tudo com quatro pedras na mão porque você não se acha capaz, você não tem segurança em si mesmo para continuar fazendo algo. Muito disso, né? Moisés, ele começa, assim como todos nós, ele começa a buscar diversas desculpas para, meu Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar, eu começo a gaguejar quando eu vou falar, eu vou até no lugar, até Faraó treinando que eu tenho que falar, e aí quando chega lá eu começo a tremer, eu começo a gaguejar, ou então a gente usa outras desculpas, né? Não, porque a igreja já tem gente demais ajudando, a igreja já tem gente demais disposta, já tem muita gente mais talentosa do que eu. Quando é verdade, às vezes a gente precisa muito mais de uma pessoa, precisa muito mais de um talento como que o irmão ou que a irmã tem, do que os que já estão na igreja, né? Então, assim, vale para reflexão que a insegurança ela te impede de fazer muitas coisas, mas principalmente ela vai transformando o seu relacionamento com Deus em um relacionamento raso, um relacionamento que você não tem a confiança necessária nas bênçãos divinas e que Deus vai estar lá com você, te abençoando, cuidando de você nos momentos que você vai mais precisar. E os irmãos podem ter certeza que quando você coloca em oração, você coloca na presença de Deus uma insegurança sua, ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar, ele vai fazer com que você compreenda o seu valor e, principalmente, compreender que sozinho você não dá conta de nada. Já vem a outra face, né? Que enquanto tem pessoas inseguras demais, já tem as pessoas que são seguras demais. E essas duas pessoas precisam da mesma coisa, compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e que somente a gente só deve confiar somente em Deus, em mais nenhuma outra pessoa. Mas lembrando os irmãos também que o irmão ou a irmã tem que confiar no seu próprio taco, né? Vai soar até meio de autoajuda aqui, mas não é minha intenção. Mas Deus não quer que os filhos dele sejam pessoas, os falsos humildes e tampouco os arrogantes. Falso humilde que eu falo é no sentido assim, daquela pessoa que fica, mas eu não sou boa o bastante, eu não sei o quê. Irmão, irmã, sinceramente, se você passou, vamos supor, uns 4 anos estudando para isso, se você passou sua vida inteira trabalhando com determinada coisa, pode ter certeza que irmã é a autoridade daquilo que está fazendo, não tem como. A gente tem que parar com essa conversa, com esse vitimismo de que eu não sou boa o bastante e entender também que não é vontade de Deus que o filho dele fique questionando o valor dele, não, até porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, e o irmão ou irmã insiste em ficar falando mal de si mesmo, insiste em ficar se colocando para baixo como se fosse a pior criação de Deus, sinto muito, mas o irmão está ofendendo diretamente a Deus, está ofendendo a criação dele, está ofendendo alguém que ele. Irmãos, para e pensa comigo. Deus nos ama tanto que ele enviou o próprio filho dele para morrer por nós. Se ele enviou o próprio filho dele para morrer por nós, por que o irmão e a irmã ficam nessa questão de achar que não é capaz o bastante de fazer algo? Lembre que abaixo da vontade de Deus, abaixo da permissão de Deus, abaixo do cuidado de Deus, quem é responsável por suas coisas aqui na Terra é você mesmo. Não, minha mãe até brinca comigo, né? Quando eu fico meio com preguiça de estudar, de falar assim, olha, muito provavelmente Deus até pode mandar um anjo para vir responder sua prova.
Mas Deus não quer isso, porque se ele quisesse, a gente seria simples marionetes. Deus quer que a gente tenha essa autonomia, mas essa autonomia reconhecendo a soberania dele, reconhecendo que ele está acima de nós, que nós só estamos aqui hoje podendo ter esse diálogo por conta da vontade dele, por conta da permissão dele. E nós só podemos, e eu só posso estar aqui falando com os irmãos, trazendo essa lição para os irmãos, porque eu estou confiando em Deus, confiando que Ele vai trazer as situações corretas, as palavras corretas para eu dispor para os irmãos aqui. E antes de finalizar a aula e abrir para que a gente possa fazer os comentários, eu sempre trago um livro, né, para os irmãos, uma leitura que eu fiz que eu achei que encaixa na aula. E hoje não seria diferente. Esse livro que eu li, eu li no começo da pandemia, em março ou abril do ano passado. Ele se chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela é uma psicóloga e ela fez um estudo todo voltado na questão da vulnerabilidade. A palavra é essa que assusta a gente, porque a gente sempre quer ser forte demais, a gente sempre quer ter o controle de tudo nas nossas mãos. Quando a gente se esquece, mais uma vez, que a gente está sob a graça de Deus. E esse livro, caso os irmãos tenham interesse também, tem o documentário, eu acredito que é 1 hora na Netflix, da Brené Brown. É muito bom, inclusive. E ela trouxe uma frase muito interessante que eu vou ler para os irmãos aqui, que diz o seguinte: nós não podemos aprender a ser mais vulneráveis e corajosos por conta própria. Muitas vezes, nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda. Com essa frase, eu termino dizendo o seguinte: irmãos, não é feio ter medo das coisas. Não é errado você ser inseguro, não é errado você achar que você não é bom o suficiente, não é errado. Isso é mais comum que a gente pensa. A gente cresce e as pessoas dizem, né, que você tem que ser forte o tempo todo, que você não pode demonstrar nenhum momento de fraqueza, porque senão as pessoas vão montar em cima de você. Perdão pela expressão. Mas quando a gente para e pensa que Deus está por nós, e que sim, irmãos, Deus espera que nós tenhamos essas reações de ficar com medo, às vezes, de ficar temeroso para dar o primeiro passo, né, como se diz, ou continuar no caminho que você deseja. Mas quando a gente para e pensa que a gente está sob a vontade de Deus, que a gente está sob os cuidados de Deus, isso se torna mais fácil. Os irmãos podem ter certeza que um dos versículos mais verdadeiros da Bíblia é o que diz que o choro vem pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque Deus sempre renova nossas forças, Deus sempre nos dá coragem para seguir em frente. E às vezes o seu maior ato de coragem é entender que você é uma pessoa vulnerável, que você carece sim do auxílio de Deus na sua vida. Que você reconheça, que você compreenda que sozinho você não dá conta de nada. Mas se você colocar a sua presença, você colocar a sua vida diante das mãos de Deus, diante dos ensinamentos, né, da Bíblia, você ter um relacionamento com Deus, os irmãos podem ter certeza. Vai vir desafio sem sombra de dúvida, porque Deus nunca prometeu que a vida cristã seria fácil. A gente vê vários relatos na Bíblia sobre isso. A vida cristã não vai ser fácil, a vida aqui na Terra, muito menos. Aqui é tudo muito injusto, a gente não compreende a maioria das coisas que acontecem, não entende, fica se questionando por que as pessoas ditas boas se dão mal, enquanto as pessoas ruins elas se dão bem. A gente não entende. Mas o que a gente tem que colocar na cabeça para finalizar essa aula? Que se você está aqui hoje, se você está no seu serviço, se você está você está em alguma situação, os irmãos podem ter certeza que é porque você está onde você deveria estar. E se o irmão ou a irmã se sente temeroso, se sente inseguro com as situações, né? Às vezes quer um serviço novo, às vezes quer fazer um curso, mas não tem condições. Às vezes quer começar um projeto novo, como, por exemplo, abrir uma loja, abrir uma empresa, ou então até mesmo começar a postar no Instagram, uma coisa que eu faço há um tempinho, e eu não vou mentir para os irmãos, dá muita insegurança. A gente pensa que é só postar, mas é muito mais sobre ser uma pessoa resiliente do que ser uma pessoa realmente motivada.
Então, assim, irmãos, hoje, se o irmão ou irmã tem alguma questão, coloca na presença de Deus. Lembre-se que Deus está aqui por nós, Ele quer o melhor para nós, basta nós confiarmos nele. Então, assim, eu deixo para os irmãos essas palavras, né? Eu agradeço a atenção de todos. E agora eu vou abrir para os comentários, caso os irmãos queiram abrir o microfone ou queiram enviar no chat, fiquem à vontade. Noronha, Oi? essa lição também fala muito para mim. Eu, desde pequeno, uma pessoa bem ativa, porém contida, esperando talvez assim, oportunidade, poder falar, expressar a minha opinião, mas eu desde criança sempre gostava de falar, e achava aquilo sem, como é que fala, não é, mas Só eu que não estou te ouvindo, Will? hã? O pessoal tá me Irmão, tá ouvindo? meio difícil de te ouvir. Repete, Wilton. Tá dando pra ouvir, não? Aumenta mais um pouquinho do volume, às vezes é isso. É o microfone do Galvão. Melhorou? Melhorou? Aí, agora Não. dá para ouvir. Mais ou menos. Wilton, você não tá usando o microfone do Galvão, né, cara? Hoje eu não tô, não. Mas tá me ouvindo agora? Melhor ou não? Melhorou alguma coisa? Baixinho. Tá baixinho. Se não tiver outro jeito, a gente vai se esforçar aqui, né, professor? Ué, qualquer coisa, se o irmão quiser também, pode mandar no chat que eu leio. Ei, até escrever. Pra escrever vai dar certo. Então, deixa para uma outra oportunidade. Mas aqueles que estiver conseguindo ouvir, era só dizer que essa insegurança, depois de velho, a gente passa a ter, né? Às vezes até orar em público, a gente fica apreensivo no que dizer e a gente acaba esquecendo que a nossa vida ela é pautada, tem que ser conduzida, a nossa confiança começa por aí, é confiar. Obviamente a gente precisa. Moisés não foi escolhido à toa, ele conhecia a cultura egípcia, em algum dado momento ele saberia como lidar com situações frente a Faraó. Então, a Bíblia fala que de pessoas de fé, que Moisés deixou de ter status, de conviver uma cultura diferente, mas não era isso que estava impregnado nele. Estava impregnado nele, olhando a questão terrena, a cultura judaica, por ser uma pessoa hebreu, mas muito além do que isso, ele viu uma pessoa maltratando um co-irmão seu, ele foi ali e defendeu. Então, o mundo terreno, ele vê dessa forma. O mundo, a cultura terrena é isso aqui. E as coisas, elas estão bem além daquilo que a gente possa ter a percepção. A pessoa, quando ela se converte, ela muda. O seu estilo de vida muda, a cultura tem que mudar, os seus hábitos têm que mudar, né? Você vem como você está, mas você não volta da forma que você estava. Então, a pessoa fala assim, Moisés poderia viver uma vida totalmente diferente, mas é isso que a sociedade prega pra gente. As pessoas à nossa volta, elas vivem essa vida terrena. Bom, eu poderia dizer muito mais coisas aqui, mas eu fiquei até constrangido, o pessoal não está me ouvindo, aí você já fica, aí vem aquela adrenalina, pô, as pessoas não estão me ouvindo, não vão compreender o que eu estou querendo dizer. Mas é isso. E para terminar, enquanto você falava, não, preparativo, aliás, não
imaginando, né? Você deve levar, se preparar meia hora, 40 minutos antes, né? Pentear o cabelo, fazer a escova e tal. Enfim, nós combinamos 5 minutos para as 9 e muitas vezes entra atrasado, né, na EBD, né? Só esse comentário. Obrigada, irmã, pela participação. Mas, sem sombra de dúvidas, né? A nossa sociedade diria que Moisés fez uma escolha errada, porque ele poderia ter vivido uma coisa muito melhor. E assim, mas quando é questão de acordar cedo, eu já nasci velha. Eu sou o tipo de pessoa que é costume. Algum irmão quer participar? Mais? Mano, eu fiquei aqui refletindo e pensando, né? A palavra do Senhor nos diz que tudo aquilo que você vai fazer, seja comer, beber, seja o que você for fazer, que seja para honra e glória, para glorificar o nome de Deus, né? Para engrandecimento do nome dele. E Deus merece o melhor, né? Deus nos deu Jesus Cristo, como a irmã falou aí, para morrer no nosso lugar. Então, Deus, nada do que eu fizer para Ele vai pagar isso, mas servir a Deus com excelência, né? É, dentro de um relacionamento que vai amadurecendo a cada dia, você vai se relacionando com Deus de forma que a sua confiança vai aumentando nele, sua fé vai aumentando, né? Isso por obra e graça do Espírito Santo sobre a nossa vida. E falando sobre essa insegurança que a irmã está trazendo aí, o tema hoje da lição, eu fico pensando que se a gente vai fazer algo, isso é só um dos pormenores, né, que envolve esse assunto tão extenso. Mas se a gente vai fazer algo para Deus, entre aspas, né, mas para glorificar a mim mesmo, para eu, como a irmã trouxe aí, para eu mesmo, né, auto me exaltar e tal, é, a gente fica pensando assim, que, tipo, gera também aquela insegurança, porque você não está confiando e não está entregando sua vida na mão de Deus como um instrumento na mão dele, como canal de bênção que Deus vai te usar. E mesmo que você, às vezes, fala uma palavra, sei lá, uma palavra errada, ou às vezes não consegue se expressar, mas quando você se dispõe nas mãos de Deus e pede, enche-me com teu Espírito Santo e me usa segundo a tua vontade, eu acredito que Deus, pelo Espírito dele, dá essa segurança, né, para você poder realmente ser usado como instrumento nas mãos dele. E o objetivo de Deus, ali especificamente naquele momento, ou naquela situação, ou naquele lugar, ou com aquela pessoa, vai ser alcançado se você se dispõe nas mãos de Deus, como Moisés se dispôs. Né? Mesmo sendo da forma como ele era, mesmo tendo aquela insegurança e aquele medo, eu imagino, contextualizando aí, eu imagino o pavor dele de chegar novamente lá diante de Faraó, onde ele foi criado, onde ele viveu, e é como se ele estivesse até traindo, entre aspas, né, o povo que acolheu ele ali, que, né, por intermédio da filha de Faraó salvou a vida dele e tudo mais. Então, voltar ali naquela situação e enfrentar, né, e bater de frente com aquele povo ali que não era o povo dele, mas que ele foi, com certeza, durante a vida dele que ele passou lá, ele teve muitos momentos bons, teve todo o luxo, teve, eu imagino, teve todo o carinho da filha de Faraó como uma mãe, né? O próprio Faraó. Então eu fico pensando que ele também deve ter gerado esse frio na barriga, esse pavor, esse medo de chegar diante de Faraó. Depois de tudo, ele deve ter pensado, nossa, depois de tudo que fizeram por mim lá, me acolheram e tudo mais, e ele... Mas, assim, é uma situação que, como você falou, que se a gente fosse falar realmente sobre todos os pormenores que envolve essa palavra insegurança ou segurança, ou, como você falou também, a vulnerabilidade, né? Eu, quando fiz o curso de serviço social, era a palavra que a gente mais usava, né? A pessoa está em situação vulnerável. Hoje eu trabalho na saúde e penso também que é uma área que deixa as pessoas extremamente vulnerável, né? Extremamente vulnerável, como hoje em dia ainda mais, né? Nessa conjuntura que a gente vive hoje, né? De situação de pandemia.
Mas, enfim, a gente conversaria realmente a tarde inteira e a semana inteira. Sem dúvida, irmã. A gente tem muito detalhe, né? Que a lição não traz nem um terço do que é a questão da insegurança. E que bom que a irmã trouxe esse conhecimento para a gente, do serviço social, da saúde, porque, querendo ou não, são coisas, são momentos que trazem mais a vulnerabilidade para a gente, trazem mais aquela insegurança, né? Porque por mais que a gente diga eu não tenho medo de morrer, mas quando a situação aperta, todo mundo faz de tudo para que sobreviva. A irmã Neide mandou aqui no chat para a gente, falando excelente palavra, irmã Nuraine, muito bem explanado. Temos muitos desafios cotidianos e nós mesmos nos cobramos muito, o que também gera insegurança. Sim, exatamente. A gente tende muito a. Eu costumo dizer que não existe crítica maior do que eu mesma para mim, né? Porque assim, parece que tudo que a gente faz, a gente sempre vai achar algum defeito. Podem ter mil e um elogios, mas você sempre vai achar uma coisa que poderia ser melhor, né? E sem sombra de dúvidas, a confiança em Deus também vai trabalhar nisso. Confiar em Deus vai te ajudar a compreender que, primeiro, você não é perfeito. Então, é normal que você erre. Eu até costumo falar para uns amigos meus, né, que a gente tende bastante a querer pela excelência sempre, a gente tende bastante a querer entregar sempre o melhor projeto, mas às vezes vai acontecer uma coisa, não é todo dia que você está bem. Para quem cozinha, por exemplo, sabe, se você está triste ou se você está com raiva, a comida não vai sair boa, né? Tudo nessa vida depende de como você está se sentindo. Se você se cobra bastante, então você se sentir satisfeito com algo que você faça vai ser muito mais difícil. Bom, irmãos, então eu acredito que a gente já possa finalizando a aula, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por ter permitido esse momento aqui com os irmãos. Eu costumo dizer sempre que é muito bom estar com os irmãos, né? Assim, é sempre uma experiência melhor do que a outra, porque eu aprendo mais do que eu ensino. Primeiro que eu não ensino nada para os irmãos, mas eu aprendo bastante com os irmãos. Os comentários dos irmãos sempre são muito satisfatórios, me ensinam bastante, né? É muito bom lidar com, querendo ou não, com quem tem mais experiência na fé do que você, porque você vai aumentando sua fé, você vai vendo que as situações que você passa, as pessoas também já passaram. Então, assim, muito obrigada mesmo pela presença de cada um de vocês, que Deus esteja nos abençoando, nos dê um excelente almoço daqui a algumas horas, né? Porque o almoço de domingo sempre sai tarde, e que, sem dúvida, irmão, o irmão Wilton falou que os nossos professores são excelentes, eu concordo plenamente. Sim, assina embaixo. É, que Deus nos dê um excelente almoço. Lembrando os irmãos que às 7 horas da noite tem culto na igreja. E para caso os irmãos não queiram ir, né? Também vai ser transmitido no YouTube às 19 horas. Nós vamos ter com certeza mais um culto abençoado na presença de Deus. E os irmãos estejam à vontade para comentar, né? É sempre muito bom receber comentários dos irmãos. Deus abençoe todos nós. Nuraime, graças e paz, mais uma vez, Amém. bênção, a aula, né, e corroborando com o que você nos trouxe e destacando, eu me lembro do que é registrado lá em Números 12, versículo 3, que diz mais ou menos assim: ora, pois, Moisés era paciente e o homem mais humilde de sua época. E é importante a gente observar a transformação que Moisés vive a partir do conhecimento de Deus, a partir do momento que ele vive a intimidade com Deus. Então, meus irmãos, quando nós vamos tendo intimidade com Deus, nos relacionamos com Deus, nós damos a devida importância àquilo que Deus tem provido a nós como ensino da sua palavra, como a escola bíblica dominical, os nossos cultos, o tempo de oração, a insegurança ela vai perdendo espaço. Aí eu lembro lá da nossa canção tradicional, né? Que segurança
pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por herança herdeiro de Deus. Então, tenha intimidade com o Senhor e saiba que a insegurança será vencida para a glória de Deus Pai, em nome de Deus Filho, no poder do Espírito Santo. Como a Noraime disse, estamos juntos hoje às 19 horas, no terceiro sermão sobre a oração do Pai Nosso, a chave de ativação para uma vida poderosa com Deus. Graças e paz a todos. Amém. Bom dia, irmãos. Fiquem com Deus. Amém. Bom dia.